Olá pessoal, tudo bem? Sou a Vânia aqui do Ateliê Belíssima, né? Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa, um aprendizado, uma experiência que eu passei aqui na época da pandemia. Eu tenho o meu ateliê já faz 11 anos, né? Em 2020 eu pensei que seria o ano da virada aqui no meu ateliê, né? Fiquei pensando, nossa, esse ano, como já vinha dando tudo certo, a gente já veio, né? Já tava 6 anos com o ateliê e tava tudo indo bem, tudo dando certo. Eu fiquei pensando, nossa, esse ano vai ser o ano da virada, né? E aí, gente, viajei, né, pra praia, da virada aí, do 2019 pro 2020, né? Toda feliz, tudo. E pulei as 7 ondinhas. Aquelas crenças, né, que não rola. Que eu vi que não rolou comigo, né? Que foi o ano 2020, foi o pior ano, né? Não sei se foi pra mim, se não foi pra vocês, mas pra mim foi o pior ano aqui no meu ateliê, né? E eu não tinha outra fonte de renda. Minha única fonte de renda era o meu ateliê mesmo. E aí o pessoal ficou falando pra gente ficar em casa. Fica em casa, né? E eu fiquei pensando, gente, ficar em casa, como que a gente vai sobreviver se a gente ficar em casa, né? A gente sabe que as contas não esperam. E aí eu tinha 2 funcionárias registradas e quando aconteceu aquele boom lá de todo mundo fechar, eu fiquei um pouco assustada também. A minha contadora falou assim, é melhor você fechar ou então deixar as meninas em casa, né? Tipo, ganhando, sem rescindir contrato e até para ver o que vai dar. Mas eu fiquei pensando, não, eu prefiro já dispensar as meninas, né? As 2 moças que trabalhavam aqui comigo e tinha uma freelance também, que a gente tinha muita demanda de serviço, né? Antes da pandemia. Então era 4 trabalhando aqui, né? Hoje em dia é só eu mesmo, para ver como que as coisas de lá para cá não mudou e só vem piorando, né? Pelo menos aqui para mim é esse que o contexto que eu tô vendo do nosso país, né? Não tá nada evoluindo, tá tudo muito caro. E aí as pessoas têm que fazer opção, ou faz isso ou faz aquilo, tem que fazer escolhas, né? Como tudo na vida. E aí, gente, foi muito engraçado isso, porque eu fiquei em casa, né? Fechei meu ateliê, fiquei em casa. E aí eu fiquei uma semana em casa e um cliente meu me chamou, falou assim, Vânia, o que você tá fazendo, né? Eu falei, eu tô em casa, igual todo mundo. Aí ele falou, não, vai fazer máscara, né? Eu preciso de máscara. Eu vou fazer fisioterapia e tô precisando de umas máscaras brancas pra usar lá pra me proteger. E todo mundo tá fazendo máscara, faz você também máscara. Aí eu fiquei pensando, meu, que máscara, que nada. Eu nem sei fazer máscara, né? Nem sei fazer isso. Aí eu falei pra ele, quantas máscaras você vai precisar? Aí ele falou assim, eu vou precisar de umas 10 máscaras. Aí eu falei, não, mas 10 máscaras não é máscara pra vocês, vai querer máscara pra vender, né? Até brinquei com ele. Aí ele falou assim, não, eu quero máscara pra mim, mas eu quero que você faça máscara também pra mim, pra minha família, né? Gente, foi uma coisa maravilhosa que esse cliente me passou, né? Uma pena que ele acabou falecendo na pandemia, né? Aí, mas ele me deu essa dica, aí eu vim, né? Trabalhei no ateliê, fiz máscaras. E aí o que acontece? Quando a gente ia lá no Brás comprar os tecidos das máscaras, a gente parecia que a gente era bandido, né? Porque era eu querendo comprar os tecidos para fabricar as máscaras para vender e os comerciantes também querendo vender os tecidos para a gente trabalhar, mas era tudo escondido, sabe? O homem abria aquela portinha pequenininha que tinha na porta dele de zinco lá, de abrir, naquela porta grande, e a gente entrava lá, né, tipo escondido para comprar tecido. Eu ficava, gente, que coisa, né? Porque assim, ficar em casa é uma opção, né? Eu não podia ficar em casa. Se eu ficasse em casa, eu não ia conseguir pagar meu aluguel, não ia comprar comida. Como que eu ia sobreviver? Né? O governo, ele mandou a gente ficar em casa, mas ele não deu estrutura para nós ficar em casa. Né? Então, o que eu quero falar para vocês, assim, sobre esse contexto, né? Que Deus sempre está conosco, né? Na pandemia eu não parei de trabalhar, trabalhei todos os dias, eu vendi muita máscara, foi a máscara que sustentou o meu ateliê. E aí, se eu tivesse ficado em casa, o que teria acontecido?
né? Eu seria mais uma na fila lá, ou incomodando parentes, amigos, né? Para comprar comida, para pagar meu aluguel. Porque mesmo que você tenha uma reserva, a pandemia durou 2 anos, né? E ela vem, né, se alastrando aí, se alastrando assim que eu falo, né? Veio, né, os reflexos dela veio por muito tempo ainda na nossa vida financeira. E no caso da minha aqui, no meu movimento do meu ateliê, não voltou nunca mais do jeito que era antes. Dá uma melhorada, oscila, né? Mas não ficou mais do jeito que era antes, do jeito que a gente conseguia ganhar dinheiro como antes, né? E aí eu fiz bastante coisa na pandemia. Eu fiz as máscaras, comprei roupa para revender, né? Para se o cliente viesse comprar roupa e já precisava de ajuste, a gente já vendia a roupa, já agregava o ajuste, sabe? O jeitinho brasileiro de se virar, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a gente nunca está só, né? Jesus Cristo, ele sempre está conosco, ele sempre está cuidando da gente da maneira mais maravilhosa que existe. A gente não pode desanimar e nem um dia ruim que possa vir sobre nós, né? Que Deus fala assim: faz a tua parte que eu te ajudarei. Está lá escrito na Bíblia, né? No livro sagrado. E aí a gente pensa que Deus nos abandona nas piores, assim, fases da vida. A gente que não tem ali muita crença, né? Não tem muita fé. E eu fiquei assim mesmo, pensando isso. Mas agora que eu tô vivendo um outro momento na minha vida de crença, buscando mais a palavra de Deus na minha vida, colocando ele de verdade nas minhas decisões, eu vi que na pandemia foi a época que Deus mais olhou por mim, né? Porque eu não parei de trabalhar. E uma coisa aqui que eu vou contar para vocês: eu não tomei vacina, eu não fiquei com medo de morrer. Por quê? O que a gente vai pensar? Se eu ficasse em casa, gente, com medo, né, de sair fora, de atender meus clientes aqui, de continuar trabalhando, eu ia morrer também, entendeu? Eu ia morrer de alguma forma, né, de depressão, de tristeza, de frustração, né, porque tudo isso ia vir sobre mim depois, né, a nossa incapacidade. Então eu tô contextualizando aqui com vocês, conversando um pouquinho com vocês sobre essa minha vida pessoal, que é pra gente nunca desanimar, entendeu? Não é porque hoje a gente não tá do jeito que a gente queria, que a gente vai deixar desfalecer no meio do caminho, não. Se alguém te fez algum mal, se alguém te traiu, se alguém te mentiu pra você, levanta a tua cabeça, vai em frente. Isso não fala sobre você, fala sobre a pessoa que fez isso com você, né? Então eu tô aqui, não tô falando sobre Deus, porque tudo tá escrito lá na Bíblia, né? Palavras de edificações, de conhecimento, que vai deixando nós forte a cada dia, né? Se a gente tiver fé nele e acreditar que tudo pode melhorar, né? Os dias não são iguais. Tem um dia que a gente tá bem, outro dia a gente não tá muito bem. Mas a gente tem que colocar Deus na frente de tudo, sempre na nossa vida, né? Lá na pandemia, os governos ficavam falando aquilo lá. Gente, eu só assistia, mas eu não absorvia nada. Por quê? Porque quem vai cuidar de nós, quem vai nos dar nossa proteção de vida nesse mundo, sempre é Deus, sempre é Jesus, sabe? Que vai nos ajudar durante a nossa caminhada. Não adianta, né? Então eu vi muita coisa na pandemia aqui no meu ateliê, pessoas em pânico, pessoas que ficaram em casa 2 anos sem sair de casa, pessoas que precisavam, sabe, de uma conversa amiga, de um fortalecimento para ela continuar vivendo. Porque se você viver nesse mundo com medo de morrer, você já morreu, no meu pensamento. Então a gente não pode ter esse comportamento, não. A gente tem que ser forte e corajoso, né? Como Josué, entendeu? O Moisés morreu e aí Deus chamou o Josué e falou: agora você vai tomar de conta, né? Vai ficar no lugar do meu servo Moisés. Você já trabalhou com ele por muito tempo, e aí você já aprendeu muita coisa, e é você que vai tomar de conta agora do meu povo. Entendeu, gente? Então é isso. É isso que Deus quer para nós. Pessoas valentes, pessoas corajosas para continuar a vida e ajudar outras pessoas que talvez não são tão fortes assim,
e precisa de uma pessoa amiga, né? De uma palavra de carinho, de sabedoria, para ela continuar o caminho dela e sair vencedores, porque eu me considero uma vencedora. Não é nada sobre dinheiro, é sobre você ter fé no que você faz, em quem você é e que você vai conseguir vencer. Entendeu? Eu não consegui benefício do governo, meu companheiro também não. Quem conseguiu o benefício, por incrível que pareça, foi o meu filho, que não trabalhava na época. Ele conseguiu o Bolsa Família, né? O benefício do governo lá, de R$ 600. Mas eu não consegui, nem isso eu não consegui. Eu tentei, entrei lá no site, não consegui, não sei se outra pessoa pegou no meu lugar, entendeu? Mas assim, e a gente consegue vencer as adversidades com Deus, e Deus mostra cada vez para nós que a gente não está sozinha, a gente está com Ele, viu? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, e que Deus abençoe cada vez mais a nossa vida, o nosso dia, o nosso negócio, entendeu? Porque é com Ele que a gente vai vencer, entendeu? Não é nem murmurando, né? Nem reclamando de nada. Sempre vai ter dias de sol e dias nublados na nossa vida, sempre, entendeu? Mas vai de nós o que você vai querer fazer naquele dia. Vai querer que permaneça nublado, você vai mesmo colocar um sol nele de esperança e de luz e de motivação, porque é tudo sobre nós, viu, gente? É tudo sobre nós, não é nada sobre Deus. Deus já nos trouxe para cá, já nos deu a vida, já nos dá a saúde, nos dá as mãozinhas, o entendimento, os olhos, a boca para a gente falar e para a gente ir à luta, né? Então é isso que eu quero, uma palavra de edificação cada vez mais para nós aqui nesse canal. Que Deus abençoe e até a próxima.